Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Acabei de chegar agora do ministério, onde fui ouvir a palavra de Deus. Confesso que trouxe a minha fatia, um culto abençoado, palavra abençoada. Hoje foi um culto voltado para as crianças. Que coisa linda, né? Nossa, como é lindo, viu? Que Deus continue abençoando aquele ministério, abençoando aquela serva dele que ministrou a palavra, a bispa lá. Que Deus continue abençoando o pastor, o presidente ali, a cada um de vocês ali naquele ministério. E como todos já sabem, o meu combustível é a palavra de Deus. O do carro é a gasolina, é o óleo, é o álcool, mas o meu é a palavra de Deus. E eu quero gravar um versículo aqui, né, para os meus amados e as minhas amadas, para que nós possamos ter e continuar com esperança em Cristo Jesus, que está para voltar, e Ele é quem nos salva, é quem nos cura, é quem nos liberta, quando nós dá lugar. É desta forma. Então, aqui eu me encontro mais uma vez e peço para que você seja membro lá do canal, deixa lá o seu comentário, tá? E aonde você está nos 4 cantos deste mundo, eu oro por você, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra que Deus me deu aqui, o versículo, explanar aqui esse versículo para que eu possa estar descansando em paz com os anjos, com o Senhor Jesus, depois de um culto abençoado, e agora mais aqui dentro do santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Aqui é assim. Aqui, em primeiro lugar, é Deus. Não é eu, não é ninguém. Aqui é Jesus em primeiro lugar. Ponto. E a palavra se encontra, que Deus me deu aqui esse versículo, lá em Jeremias 17, e o versículo, Jeremias 17, versículo 14, glória a Deus, versículo 14. Amados, a palavra nos diz: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Sara-me e sararei. Sara-me, Senhor, e sararei. Glória a Deus. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Essa palavra, esse versículo é um versículo de esperança, mas é voltado para aqueles que realmente depositam a sua fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Deus vivo. Aquele que deposita a sua fé, aquele que não desespera. É para os enfermos, né? Aquele que está enfermo agora, você que está enfermo fisicamente. Mas também a Bíblia ela é interligada de Gênesis a Apocalipse. Também é para sara-me, Senhor. Esse sara-me é sarar carnalmente e espiritualmente. Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E quando você deposita a sua fé em Cristo Jesus, Ele te cura. Tanto espiritualmente, como carnalmente, fisicamente. Organicamente. A palavra de Deus é eficaz. E eu estava ouvindo aquele culto hoje ali, a palavra, e como eu tomei posse, como eu achei lindo aquelas crianças. Não estou saindo da palavra, mas uma coisa é ligada à outra. A Bíblia é assim, né? Tanta criança, culto voltado para as crianças, e aquelas crianças fazendo pergunta, e foi maravilhoso. E a gente passa a fazer uma reflexão, né?
aonde está escrito em Provérbio, ensina teu filho o caminho que deve andar, que ainda na velhice não se arrependerá. Né? Muitos pais não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, não nasceram em um berço aonde a palavra era em primeiro lugar. Mas hoje, muitos conhecem a palavra, mas não está passando um ensinamento para seus filhos. E eu vim hoje na igreja e eu fiz essa reflexão de como é que tem pais sofrendo por aí, que o arrependimento só vem tarde, onde foi que eu errei. Né? Mas é assim mesmo. Né? O importante é que você tem que dar lugar para Deus agir na sua vida, na vida do seu filho. E ensina seu filho o caminho que deve andar. E quando Jeremias aqui 14 fala, sara-me, Senhor, e sararei, né? Sara-me, sara, cuida de mim, cura as minhas feridas, Senhor. Cura as minhas enfermidades, seja do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus. Cura cada um que neste momento está agora, Pai, ouvindo esta palavra. Eu te peço, Senhor, com a unção do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus em mim, eu te peço, cura cada um que está ouvindo esta palavra. Traga, Pai, a cura carnal e espiritual, como eu estou pedindo para mim. Eu peço para cada um dos 4 cantos desta terra. E a palavra, ela serve para isso, para você que está enfermo, nos hospitais, nos lares. Mas para você que está enfermo espiritualmente está enfermo, mas uma coisa é fato que nós temos que ter, irmão, uma coisa é fato. Nós temos que aprender a reconhecer as nossas enfermidades. Nós temos que aprender a dar mão à palmatória a Jesus, pedindo perdão a Ele, pedindo a cura a Ele, porque Ele cura pelas nossas enfermidades. Muitas vezes, tem pessoas que estão enfermo espiritualmente, está enfermo, está sabendo que está enfermo, mas não faz por onde. Às vezes, quando é organicamente, quando é fisicamente, clama mais a Deus. Porque está vendo a patologia, né, no corpo, está vendo a patologia, que seja uma patologia, um AVC, que seja um CA, que seja uma enfermidade qualquer, clama mais a Deus. Você tem que aprender a orar ao Senhor e saber que você tem, sim, patologia espiritual. E que nós todos os dias temos que pedir a Deus essa cura. A cura espiritual é um alimento diário. Todos os dias nós temos que clamar ao Senhor e pedir. E aqui quando Jeremias nos fala, sara-me, Senhor, e sararei. Eu peço a Deus, sara-me, Senhor. Quando ele fala, salva-me e serei salvo. Porque quando você está são espiritualmente, mas quando você está também enfermo fisicamente, ainda que venha acontecer o que acontecer, mas você estando são espiritualmente na presença do Deus Altíssimo, você pode ter certeza que a vida é eterna. A vida é eterna. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Louva ao Senhor nos momentos das dificuldades. Faça como Jó, que em nenhum momento blasfemou. Não blasfeme. Deus já disse comigo, depois que eu conheci esse Deus, eu falo, amados. Aconteça o que acontecer na minha vida, o que eu não quero é deixar Jesus. E todos os dias eu peço perdão a Ele e peço a Ele para ter misericórdia de mim. Porque eu sou um pecador arrependido, cheio de falhas.
Cura-me, Senhor, as minhas feridas carnal e espiritual. Porque todos nós que estamos aqui com os pés em cima da terra, sim, temos sim as nossas patologias carnais e espirituais. Mas o que está faltando é saber discernir. E para discernir, pastor, é você dar mais atenção à palavra de Deus. É você consagrar mais ao Senhor, falar mais com o Senhor. Que aí você vai começar a ouvir a voz dele nitidamente. E ele vai te curar. Ele vai te curar. Porque a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. E aqui fica esse versículo. Quando se trata aqui, olha só o que o Salmo, glória a Deus, o que o Salmo nos fala. Salmo 41, versículo 3. Glória a Deus. Salmo 41, versículo 3. Olha só. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Glória a Deus. Olha só esse salmo. O cuidado aqui é o cuidado de Deus para com os pobres. Irmãos, pobres é aqueles que creem no Senhor de verdade. E Davi queixa-se quando ele queixa da traição, né, de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Mas aqui no verso 3 do capítulo 41 do livro de Salmos, está escrito: o Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Não tem nada impossível para Deus. E neste momento ele faz a cura na sua vida. Mas nós temos que aprender a valorizar mais Deus, a valorizar mais o Senhor Jesus. Estão brincando. Estão brincando. É crente que pega em Bíblia só de 8 em 8. É crente que ora a Deus. Ora a Deus e não quer entender a palavra. Entra no ouvido, sai no outro. Mas eu não consigo entender, pastor. Vai orar a Deus que Deus me ensina. Vai orar a Deus que Deus me ensina. Então um louvorzinho aqui, ó. Glória a Deus. Esta que é a verdade. Não perca a fé em Cristo Jesus, não. Quem disse que acabou para você? Quem diz que já acabou para você? Não acabou, não. Enquanto você estiver com os pés em cima da terra, mas se você entregar sua vida a Jesus, você pode ter certeza que Ele sim te livrará de todo o mal, de toda doença, de toda enfermidade, de qualquer patologia, seja carnal, seja espiritual. Mas tu tem que fazer a tua parte. Tá cheio de crente preguiçoso, que só quer bênção, não quer agradecer o abençoador. Que é isso? Por que isso? Eu corro atrás do abençoador, que é através dele que as bênçãos estão chegando para mim. Aleluia. E o Salmo, quando nos fala dessa forma, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Ó, você tem que crer nesse livro. Pegar firme. Agora fica só, vai na igreja, ouve a palavra, não vale nada para você, dá um ouvido, sai no outro, outra hora a cabeça, o corpo está na igreja, a cabeça está no mundo, não medita nas escrituras como deve meditar, e quer cura. Eu estou aqui, ó. Sei que sou um homem enfermo. Mas olha o Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Ô Jesus, volta logo.
Estou pronto. Se voltar agora, eu já estou pronto. Quando eu era lá daquele mundo perdido, pesado lá, eu não falava assim não. Eu queria que vivesse mais, ou isso, aquilo, mas aquilo. O dia que Deus falar, chegou o momento, a hora, para mim está tudo bem. E eu quero que Jesus venha logo. Então vamos buscar mais. A palavra lá em Isaías 41:10 nos ensina, seja forte e corajoso. Né? A palavra, seja forte e corajoso, glória a Deus. Né? A palavra aqui em Isaías 41:10, o que é que nos fala? Né? Olha só, glória a Deus. Ele diga, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não tema não. Não temas, porque Deus é contigo. Você está temando de não querer buscar esse Deus em espírito e em verdade? Vamos buscar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, pronto para poder nos resgatar, nos dar a cura carnal e espiritual. Glória, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Está aqui. Aleluia, glória a Deus. Então fica a palavra que está lá em Jeremias. A palavra que se encontra lá em Jeremias, aleluia. A palavra que se encontra em Jeremias, no capítulo 17, para a meditação da igreja, aonde Jeremias, a palavra que nos ensina, no versículo 14, sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Neste momento, eu apresento cada vida nos 4 cantos deste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por ter me levado, Pai, àquele ministério, por ter ouvido aquelas crianças, que ali eu fiz uma reflexão profunda sobre também aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus ainda criança. Não tiveram a oportunidade. Eu fui um desses. Eu fui criado num berço que não tinha Deus. Não tinha Deus. Quem foi que disse que tinha Deus? No berço que eu fui criado, não tinha não. E provo que não tinha. E hoje eu sei que eu já era um escolhido de Deus. Nós somos 5 irmãos. E eu oro todos os dias para que todos eles dêem um passo para Jesus. Peço a Deus. Porque eu sei que é bom, é maravilhoso servir esse Deus. Depois que eu dei um passo para Jesus. Ah, pastor, mas quando Deus tem um chamado na vida da pessoa, ele pode esconder. Eu já ouvi muito isso. Pode esconder aonde for. Vai ser cumprido o chamado. Não é assim não. Deus tem chamado para todo ser humano antes mesmo de ser gerado. Antes mesmo de ser gerado, foi falado também em Jeremias, né? Se encontra aqui no livro de Jeremias. Eu te conheço mesmo antes de tu ser gerado. Deus tem um chamado para todo ser humano. Mas nem todo ser humano quer o chamado de Deus. É ponto. Não. Por quê, pastor? Você sabe por quê? Porque o perdido era eu, não era Jesus.
O perdido deve ser você, é você, não é Jesus Cristo. Jesus, não, Jesus está sempre na paz, na boa. O perdido era eu, então ele tinha planos para mim. Mas sabe o que acontece? Eu dei um passo para ele e ele estava de braços abertos me esperando. Assim você pode fazer também. É. Agora esse negócio de vir dizer, não, quando tem um plano na vida da pessoa, não tem para onde, pode, já ouvi muito isso, pode esconder debaixo da cama, pode fazer isso, fazer aquilo que Jesus, o plano será feito. Não. Ei, Jesus não invade a casa de ninguém. Para isso eu tenho que dar um passo para Jesus, arrepender dos pecados, de aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. E aí Ele vai sarar, vai me curar, vai sarar as minhas feridas, vai me dar a cura carnal e espiritual. É assim. Estamos agora aí, vivendo agora esse mês agora de festas, né? Enfim, nós temos que estar orando por aqueles que ainda estão perdidos aí, perdidos, né? Para que eles dêem um passo para Jesus, que o perdido é nós, o perdido é o mundo aí, as pessoas. Jesus não, o perdido era eu. Eu fui ao encontro de Jesus. Eu fui ao encontro de Jesus. E aí sim, aí agora eu sei que ele tem me sustentado. Amém? Então, fica aqui esse versículo para meditação, meus irmãos. Jeremias 17, versículo 14, que Deus vai trazer a cura carnal e espiritual na sua vida, na vida dos seus, daqueles que estão agora hospitalizados, que estão agora enfermos nos seus lares, que traga essa cura. E se você ainda não fez um concerto com Deus, faça. E se você pensa que está tudo perdido, não está não. Ainda há tempo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus. Sou feliz com o Deus que eu sirvo. Vivo aqui como a águia. Sou feliz com este Deus que eu sirvo. E continuarei sendo feliz. Em nome de Jesus. Volta logo, Senhor. Apressa-te.